Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos da rede. Estamos aqui para falar um pouquinho dos resumos da novidade da semana. Como todos já devem saber, mas não os novos, todo domingo a gente passa um videozinho aqui com highlights sobre as notícias da novidade. Assistam antes ou assistam segunda-feira logo pela manhã, pessoal. E aí vocês tomem nota, de modo que a gente consiga chegar na segunda-feira e bater um papo sobre as novidades que mais interessaram para todo mundo e não precisa percorrer todas elas, beleza? Lembrando que segundas-feiras a gente mudou o horário e agora a gente fala às 5 da tarde, finalzinho do dia aí, beleza? E bora lá para as novidades. O tema hoje é Data, então a gente vai falar aí sobre banco de dados transacionais, sobre engenharia de dados, ciência de dados, BI, né, e a parte de visualização. Vamos lá, então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando que todas essas novidades estão em aws.amazon.com/new, beleza? Então você consegue achar todas as novidades aqui. O problema é que apesar de ter essa divisão aqui, essa divisão é por serviços da Amazon e não sobre os temas específicos, né? A gente separa em redes, em data, então às vezes, sei lá, uma novidade de redes, ela está, na verdade, no RDS, né? Que é um serviço nativamente de dados, tá bom? Então por isso é bacana esse trabalho que a gente faz todas as semanas aí, beleza? Dica, pesquise sempre em inglês, afinal, mantenha sempre em inglês, né, aqui no idioma, afinal, não são todas as novidades que são traduzidas, e as que são traduzidas demoram, beleza? Bom, então hoje o tema, nós vamos falar sobre novidades do último mês de OpenSearch, certo? Na verdade não, mas cara, olha o tanto de novidades, será que pela minha barrinha você vai ver o tanto de novidade de data de OpenSearch, quer dizer, o time de OpenSearch, principalmente em função dessa primeira novidade aqui, que é a mudança de versão, né, ela traz diversas novidades aí no OpenSearch, por isso a gente tem várias novidades que são desdobramentos da versão 2.9 do OpenSearch, né? Só lembrando que o OpenSearch é o correlato aí, né? É o primo desgarrado, o filho desgarrado do Elasticsearch, que a própria Elastic, né, mantenedora do projeto Elasticsearch, diz que não é OpenSearch. Então, a Amazon meio que brigou aí com a Elastic e segue em caminhos meio que separados, beleza? Então, essa novidade aqui nós vamos falar sobre várias integrações que existem no OpenSearch, começando pela expansão das agregações geoespaciais, né? Então, né, a gente tem novidades aí na construção de polígonos, a forma com que é feito ali os polígonos dentro do banco de dados OpenSearch. Outra novidade são novas opções ali que agora existem. Na prática são novidades são coisas bem simples, mas assim, você tem opções agora de, por exemplo, restartar um processo ou restartar um node de data dentro do serviço do OpenSearch, tá? Coisa simples, mas bem funcional. Então, um pouco na parte de segurança, né? O OpenSearch agora tem suporte nativo ao CSF e a gente consegue customizar esses logs de modo, tem o custom logs de modo que a gente consiga trabalhar isso para o Security Lake, que é uma outra novidade, que é um outro serviço, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essas novidades, sobre esse serviço já. Outra integração legal é com o Personalize, né? O Personalize, para quem não sabe, é o motor criado pelo próprio Amazon.com e depois virou um serviço da AWS sobre aquelas personalizações que você pode ter lá nas buscas, por exemplo, do seu e-commerce, né? Lembrando que a Amazon começou como uma empresa de e-commerce, né? Hoje é uma gigante do mercado de tecnologia, mas não foi sempre assim. Então, se você quiser integrar o Personalize com o OpenSearch, agora é possível e de forma nativa. Uma outra novidade são os Search Pipelines, né? Então, agora você consegue ter aí de forma acoplada partes ali do que é a sua query, seu resultado, de modo que você possa ter um pipeline para não ter que trabalhar isso no time de desenvolvimento, para que exista um time ali de engenharia que possa trabalhar no meio, ou de ciência que possa trabalhar no meio, beleza? Outra novidade aqui, né, não para as novidades de OpenSearch, né, que são os alertas de anomalia no dashboard. Então, agora você consegue ter direto no dashboard, não ter que fazer separado isso, você ter no dashboard a configuração para detecção de anomalia no OpenSearch. Ainda em OpenSearch, outras diversas integrações, beleza? Então, agora existe um motor de integração bastante forte no OpenSearch que já disponibiliza integrações com RDS, S3, CloudFront, mas que também pode, no futuro, criar novas integrações, inclusive com provedores terceiros. Agora, falando da versão serverless do OpenSearch, agora ela já suporta aquela funcionalidade que a gente fazia na mão no passado lá no OpenSearch, hoje é uma feature
que é a deleção baseada em tempo, né? Então, se você está usando, por exemplo, o OpenSearch para armazenamento de logs, você coloca lá, ó, cara, para esse índice específico eu quero deletar os logs com mais de X tempo. Na verdade, eu quero deletar os índices com mais de X tempo. E falando de IPv6, para quem não está ligado, IPv4 vai começar a ser cobrado a partir do começo de 2024, então é um bom caminho ali você fazer a portabilidade de IPv4, de IPv6, de IPv4 para IPv6. Isso aqui não só é válido para IPs públicos, a questão da cobrança, mas é bacana você já deixar tudo bonitão em IPv6, beleza? A mudança pode não ser simples, principalmente se quem está consumindo o seu OpenSearch não fala IPv6 ainda, beleza? Então acabou o OpenSearch aqui, deixei um bloco separado para ele, e agora vamos entrar lá nos 4 pilares, como o Jackson estruturou a nossa área de dados aqui, da rede, segmentada em 4 grandes pilares, né? Transacional, né? Então dados transacionais, engenharia de dados, ciência de dados, depois a parte analítica com BI, beleza? Então começando falando de Aurora, a Aurora para MySQL lança a versão 3, né? E traz um conceito novo aqui, né? Que é o conceito de TLS, né? Que é o Long Term Support, que é utilizado por diversas distribuições Linux, por exemplo. Mas agora a Amazon vem com a promessa de versões LTS, onde a gente vai ter 3 anos de suporte, né? Então, pelo menos 3 anos de suporte aí, de atualizações e outras features. É importante dizer que existe lá o novo serviço da Amazon, que agora permite um período estendido de suporte, quando as versões da comunidade são expiradas, né? Mas há uma cobrança por isso. Não para esse caso aqui, tá? Então, no TLS não há cobrança adicionais, beleza? Mas já tem novidades aí com relação à versão 3, né? Então, um recurso novo aí de otimização de restart, né? Que traz até 65% mais rápido o restart de uma base de dados. Isso é ótimo para se você precisar fazer um upgrade rápido ou uma coisa assim, né? Utilizar o Blue Green lá do RDS. Mas isso só está disponível na versão 3, então já fique ligado aí, né? Vamos trabalhar para subir. Falando de Blue Green, né? O Blue Green Deployment do RDS, né? Que permite que você crie um ambiente separado com novidades, teste ele, depois chaveie ou faça rollback. Agora ele está disponível para Aurora, né? Então a Aurora Postgres agora já está suportando esse mano aqui. E falando sobre a novidade, agora chaveando lá saindo de Aurora, indo para RDS, existe agora uma possibilidade de você habilitar o Optimize Writes, que é uma feature do RDS, utilizando o método de Blue Green, né? Então, usando a técnica de Blue Green, que já está disponível, inclusive, para Aurora. Outra novidade bem legal é que agora existe a possibilidade de você ter volumes dedicados logs, né? Como é que é isso? No passado, a gente sabe que os volumes de log eram sempre uma parte do EBS que você escolhia, né, do pseudo EBS que tem ali, do volume que tem ali atrás, quando você escolhe o tamanho do storage. Agora você tem a possibilidade de criar volumes dedicados para log. Antes isso era gerenciado pelo RDS, isso faz com que você pode ter performance tipos de disco diferentes, por exemplo. Você criar um disco, o exemplo que ele traz aqui, né, uma recomendação é criar um disco separado para quem tem mais de 5 teras de volume com I/O provisionado. Então você pode fazer essas brincadeiras agora, né? Uma outra novidade bacana que a Amazon está anunciando, inclusive a highlight aqui das novidades do RDS, é o ativo-ativo, a possibilidade do uso de replicação ativa-ativa, mas isso é usando uma extensão do Postgres, beleza? Então, existe uma extensão lá do Postgres, essa extensão ela é chamada de PG Active, né? PG Active, e ela faz com que você consiga ter essa replicação ativa-ativa, ou seja, escreve de um lado ou do outro, tanto faz, isso já é replicado. Só lembrando que é preciso tomar muito cuidado para isso, que se você tiver uma latência grande entre os nodes, você pode ter um problema de performance na sua aplicação, beleza? Agora, um novo tipo de instância, né? Tipo as instâncias do tipo M6IN, né? Então, vocês já devem conhecer as instâncias do tipo M6I e R6I, que trazem uma excelente performance de disco, mas agora a IN, ela traz uma excelente performance de disco, combinados com os recursos da N, que traz uma grande performance de rede, o N é de networking, beleza? O D, que é de performance de disco. E uma outra novidade é que diversas regiões adicionais agora suportam a instância do tipo M7 e R7G, né? Que é se não me engano, terceira versão de processadores Graviton, é isso aí mesmo, Graviton 3, que é a terceira geração de processadores Graviton. A Amazon está prometendo algo entre 30% e 20%, a depender da sua engine, beleza? Então vale a pena dar uma ligada aí para fazer a mudança é bem tranquila. E falando do Graviton 3, ele também é suportado agora para MemoryDB. Então,
vai lá para cima, vê a possibilidade de você atualizar, você pode trazer uma grande redução de custo. Então, falamos sobre banco de dados transacional, vamos entrar em engenharia. Em engenharia, a gente tem uma novidade da replicação para nodes dentro da mesma região ou não, com MSK, né? Então, para quem utiliza Kafka aí e não usa o gerenciado em função disso, agora tem essa possibilidade de você ter essa função de replicação, algo parecido com o que a gente falou lá no Postgres. Cara, novidades bem legal para a galera de engenharia aí, ó. O Glue anuncia suporte ativo para integração com BigQuery, né? Então, muito legal para se você estiver querendo migrar de um para o outro, ou se você quiser realmente usar o Google BigQuery, que é uma baita solução lá. A gente sabe que às vezes fica caro, como qualquer serviço serverless, ele pode ser mal utilizado, mas é um grande recado aí para o mercado quando existem essas integrações. Falando em integração, o Glue também tem integração agora com o GitLab, Bitbucket e o Git Integrations, beleza? Ainda falamos sobre integrações, mas agora sobre o serviço de DW da Amazon, Redshift, a Amazon anuncia integração com o Secret Manager, então você pode agora ter a rotação de credenciais ou armazenamento de credenciais utilizando os serviços de gerenciamento de segredos da Amazon, o Secret Manager, beleza? Isso é muito legal, principalmente se você quiser manter as suas credenciais integradas com a sua aplicação e fazer as mudanças de credenciais no tempo real, beleza? Agora falando do DataZone, né, o serviço muito bacana que vem como uma camada adicional ali na parte de governança para a criação do seu hub de dados, né? Finalmente, depois de quase um ano, anunciado lá no reInvent do ano passado, ele está disponível para General Available, inclusive o lançamento veio com suporte à região de São Paulo, beleza? Agora falando do Amazon Security Lake, aquele que tem integração lá agora com o Elasticsearch, né? A gente tem agora novas regiões, o que inclui São Paulo. Então, se você tinha algum problema para não usar o Security Lake em função disso, agora fique tranquilo, beleza? Está disponível em São Paulo. Agora entrando na parte de ciência, né? A parte de ML, a parte de análise de dados, de tratamento ali de consultas e concatenação de dados, a gente tem algumas novidades, né? Então, primeiro, o Redshift agora tem a integração para o Visual Studio Code, né? Aquela extensão lá do Visual Studio. O Amazon QuickSight, que é a ferramenta de BI de visualização lá da AWS, agora tem suporte a conectividade com o Starburst, né? Para quem não conhece, Starburst é um parceiro, uma solução, formato e organização de dados, né? Agora tem uma integração nativa aí. A Starburst tem se tornado aí um parceiro super estratégico da AWS. O Canvas, o SageMaker Canvas, né, que é aquela forma um pouco mais facilitada de você utilizar lá e criar modelos matemáticos utilizando o SageMaker. Agora, integração com serviços para sumarização de dados. O que é isso, cara? Com essa questão de Generative AI, está todo mundo preocupado com essa questão, né, de agrupamento, concatenação e indexação de dados, né, para poder fazer esse tipo de implementação, né? Então, agora o Canvas traz aí o suporte a serviços que fazem esse tipo de coisa, como Kentra, como Bedrock. Então, fique esperto e ligado nisso. Ainda falando sobre ML, SageMaker Canvas agora tem suporte àquela feature do SageMaker, né, que é o Real-Time Endpoint, que é você, uma vez feito, treinado seu modelo, você consegue expor isso num endpoint lá no load balancer, de modo que você consiga utilizar nas suas aplicações esse modelo, beleza? E aqui uma outra novidade que eu trouxe, tá? Que não tem tanta relação com dados, mas fiquem ligados aí no Architected, tá? A framework tá mudando, tá tendo bastante novidades aí, então fiquem ligados nela. E falando sobre BI especificamente, agora a gente tem uma integração bem legal lá do QuickSight, que agora consegue fazer as consultas no Redshift, não usando credenciais de usuário e senha, por exemplo, mas utilizando direto o Web Role. Uma outra novidade, que é a predição do QuickSight utilizando o SageMaker Canvas. Então, assim, né, uma perninha entre a parte de visualização com a parte de engenharia que pode ser feito direto no dashboard do QuickSight. Beleza, galera? Foi bastante coisa, cara. Fico bem animado, né? A gente sempre, antes de reInvent, as novidades não são tantas, mas é isso aí. Passando os recados, não se inscrevam de seguir o protocolo SIC, se inscrevam, curtem, comentem e compartilhem. E também não se esqueçam de seguir e conhecer a Escola da Nuvem, escoladanuvem.org, beleza? Valeu, galera. Boa semana para todo mundo e até segunda-feira.